A Polícia Civil do Rio Grande do Sul anunciou ontem que vai investigar a divulgação de fake news durante a catástrofe ambiental que atinge o estado. A Secretaria da Segurança Pública prometeu em nota identificar quem busca lacrar com a situação. A situação é tão séria que levou o governo local a criar uma força-tarefa para checar e desmentir informações falsas. Entre os boatos que brotam como enxurrada estava a exigência de habilitação para conduzir barco e jet ski, a lenda dos corpos boiando em canoas. A gente falou um pouco disso ontem, a gente teve a própria família Bolsonaro, né, divulgando algumas dessas informações falsas, o que não nos causa nenhuma estranheza, né, professor, porque já faz parte do que a gente acompanha, né, do dia a dia da nossa vida, mas nem numa tragédia como essa eles dão um descanso para a gente, né? Impressionante, Vivian, né? É muito chocante. Aliás, isso aqui é a primeira vez que eu falo com vocês desde a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, prestar toda a solidariedade ao povo gaúcho, desejar que de fato seja um momento de união para tentar resolver essa verdadeira tragédia, uma tragédia de proporções, é como um tsunami. Na verdade, a proporção dada o caráter continental do Brasil é uma proporção assustadora. Parabenizar muito ao Leandro Demore pelo excepcional trabalho que ele tem feito, tanto de ajuda, do ponto de vista objetivo, quanto da ajuda do ponto de vista subjetivo. Eu queria destacar isso, Vivian. O Demore mencionou 2 pontos fundamentais da entrada que eu estava aqui assistindo com muito interesse e muito comovido. O primeiro ponto é que uma situação desta, como é um desastre natural, embora também provocado pela ação humana, mas um desastre natural, as regras de convívio, de sociabilidade, entram numa situação que em sociologia se chama de anomia, isto é, ausência de regra, ausência de lei. Potencialmente pode se transformar num vale-tudo. As pessoas, sobretudo depois que durante o governo Bolsonaro houve essa liberação absurda de armas, pode de fato se transformar num vale-tudo, como o Leandro Demore destacou no início. Neste sentido, essa epidemia de notícias falsas é ainda mais preocupante, porque torna a situação mais delicada do ponto de vista da organização social. Mas outro ponto que o Demore mencionou, que esse me comoveu bastante, Vivian, porque me recordou algo que era muito comum no século XVIII e XIX, sobretudo num país como o Brasil. Você sabe, Vivian, que no Brasil havia uma proibição da metrópole portuguesa para que houvesse tipografia no Brasil. Então o Brasil só teve um jornal, o primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense, foi editado em Londres pelo Hipólito da Costa. E o primeiro jornal publicado no Brasil apenas saiu em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, trouxe uma tipografia e começou a publicar um jornal que era um jornal áulico, era um jornal para a corte. Como é que as pessoas se informavam? Os navegadores que viajavam durante a colônia do Brasil eram recebidos nas casas das pessoas, recebiam alimentação, hospedagem, para que divulgassem notícias verdadeiras, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na corte, porque as pessoas não sabiam, César, século XVIII, século XIX no Brasil. O Leandro disse algo que me comoveu muito, esse caminhoneiro que teve uma iniciativa tão simples, tão singela e tão bonita. Ele coletou assinaturas de caminhoneiros que estavam vivos, fotografou, assim que ele teve acesso ao Instagram, ele publicou numa rede social para que as famílias desses caminhoneiros soubessem que eles estavam vivos. Isso é tão bonito, Vivian, é tão bonito, William. Isso dignifica a profissão do jornalista. O que vocês fazem como jornalista é, na medida das suas forças, sempre tentar divulgar conteúdo confiável, notícia verdadeira. Se comete um erro, de imediato se corrige, porque nada é mais importante para uma sociedade, para uma democracia, nada é mais importante para um ser humano do que ter conteúdo verdadeiro, do que ter confiança na informação que recebe. Se nós nos tornarmos uma sociedade em que todos desconfiamos de todos, todo o tempo, porque nenhuma informação é de fato verdadeira, deixa de haver sociedade. Não há polis possível nessa epidemia de fake news. E eu fiquei muito comovido com essa singela atitude deste caminhoneiro que, sem sabê-lo, reeditou os navegadores dos séculos 17 e 18, que eram recebidos nas casas das pessoas porque traziam o que elas não possuíam, informação confiável. É disto que se trata, Vivian. Só para fazer aqui uma pequena correção, perdão, a lista foi feita pelo CTG, na verdade, que é o Centro de Tradição Gaúcha. Obrigado. Obrigado, Vivian.
É que eu fiquei tão comovido escutando a história que eu já pensei. Mas foi o caminhoneiro que conseguiu colocar no Instagram, não é isso? Isso. Eu achei muito bonito essa. Isso é uma imagem do que nós precisamos, de informação confiável. Porque, caso contrário, Vivian, o que está acontecendo no Brasil? Eu acho que nós precisamos dar um passo atrás, como nós sempre tentamos. O que de fato está acontecendo? Eu vou propor um conceito para a nossa reflexão. E é um conceito que, na verdade, faz parte do nosso cotidiano. Eu apenas tentei dar uma forma conceitual para a nossa experiência do dia a dia. Eu proponho, Vivian, que essas fake news, essa epidemia de fake news, sem a qual a extrema-direita não avança, no mundo inteiro, César, eu sei que você está preocupado com essa questão transnacional, sem a epidemia de fake news, a extrema-direita não avança, porque sem essa epidemia de fake news não se produz caos cognitivo. Sem caos cognitivo, as instituições democráticas não são questionadas. Sem o questionamento das instituições democráticas, Jair Bolsonaro, Javier Milei, Donald Trump, Viktor Orbán não sobrevivem. Então o que está acontecendo? Eu proponho, William. Nós vivemos hoje uma experiência inédita na história da humanidade. Se não o compreendermos, não saberemos reagir. Qual é a experiência? É o que eu chamo de midiosfera extremista. Mas o que é isso? É bem simples, porque nós todos vivemos. Ela se compõe de 5 elementos. É um ecossistema de desinformação deliberada que produz caos cognitivo, que é o braço da extrema-direita transnacional. Como funciona? 4 elementos internos e 1 externo. E esta situação que vivemos agora nos permite exemplificar de maneira absolutamente notável. Funciona assim. 4 elementos internos. Correntes multitudinárias de WhatsApp. E nós todos sabemos no Brasil o efeito dessas correntes, porque essa corrente foi decisiva na eleição de 2018. Foi a primeira vez no Brasil que o WhatsApp foi utilizado como arma política. Havia sido utilizado no Brexit, foi utilizado pelo Donald Trump. No Brasil, o Bolsonaro introduziu o WhatsApp como uma arma política e teve muita vantagem eleitoral em 2018. Redes sociais. Ainda ontem, no tempo histórico, a extrema-direita praticamente campeava sozinha nas redes sociais. Hoje nós começamos a reagir, mas, César, a extrema-direita ainda está na nossa frente, por isso que ela consegue sempre pautar o debate público. Então, 2 elementos, WhatsApp, redes sociais. Terceiro elemento, uma rede altamente integrada de canais de YouTube. O YouTube hoje é o verdadeiro centro de disseminação de discurso, de radicalização, de retórica do ódio. É inacreditável a quantidade de canais de YouTube que são altamente integrados e que formam uma corrente de desinformação deliberada da extrema-direita no mundo inteiro. Por fim, aplicativos como, por exemplo, TV Bolsonaro no Facebook, o aplicativo Mano, que tinha como garoto propaganda Flávio Bolsonaro e que agora está hospedado em Moscou para fugir da legislação. Então, 4 elementos, veja, corrente de WhatsApp, redes sociais, aplicativos e sistema integrado de canais de YouTube. Esses 4 elementos produzem material audiovisual 24 horas por dia, 7 dias por semana, com financiamento que é um financiamento transnacional, desenvolvendo argumentos comuns e os mesmos tipos de imagem. Por exemplo, o André Ventura do Chega acabou de publicar uma imagem que ele tem uma espécie de motosserra, a mesma motosserra do Javier Milei, que é o microfone que vira fuzil do Jair Messias Bolsonaro. A mesma imagem, a mesma retórica. Isso se produz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagine o que acontece, Vivian, quando milhões de pessoas são submetidas a essa dieta rigorosa de desinformação. Dieta ainda mais rigorosa porque a midiosfera extremista supõe um pacto, e este pacto é assustador. O Riobaldo do Guimarães Rosa jamais o faria. Qual é o pacto? Somente se informar no interior da midiosfera extremista. Recusar com força qualquer informação do ICL Lixo, Globo Lixo, Foice de São Paulo, extrema imprensa. E é um 5º elemento, e esse é tão grave quanto os 4 anteriores. É a mídia parceira, a mídia amiga da monetização fácil. Durante todo o governo Bolsonaro foi o papel da Rádio Jovem Pan. E eu faria aqui uma afirmação. Sem a radicalização da Jovem Pan, sem Rodrigo Constantino, sem Paulo Figueiredo Filho, sem todas essas pessoas, o 8 de janeiro não teria tido a proporção que teve. Nós estamos vivendo agora esta epidemia de fake news numa tragédia humanitária. O que fez uma mídia parceira ou amiga da monetização fácil? Vivian, o SBT repercutiu a fake news segundo a qual a doação de alimentos não estava sendo dificultada porque a Polícia Rodoviária Federal estava cobrando
multa por excesso de peso ou por ausência de nota fiscal. Pablo Marçal o senador Cleitinho grava um vídeo mostrando um vídeo do Pablo Marçal. O vídeo do Pablo Marçal não é o Pablo Marçal quem fala, é uma pessoa que ele chama para dizer. Vocês percebem como se trata da terceirização da futura culpa jurídica? O senador Cleitinho mostra um vídeo do Pablo Marçal, no vídeo o Pablo Marçal mostra outra pessoa. O SBT repercute a fake news. Hoje, vários influencers bolsonaristas, como, por exemplo, a professora Marisa, assim ela se identifica, a professora Marisa, difunde o SBT News como se fosse verdade. O processo é esse, né, professor? A mídia parceira... Você inventa fake news, essa mídia parceira repercute como se fosse verdade, e aí ela retroalimenta essa fake news nesse grupo bolsonarista, né, nesse grupo de extrema-direita. É isso, William, exatamente isso. Qual é o objetivo? O que se produz com isso? 2 objetivos, que no fundo é o mesmo projeto da extrema-direita. Monetização. Essas fake news têm uma visualização inacreditável. É um autêntico tsunami nos canais alternativos bolsonaristas do Telegram e do WhatsApp. Então, de um lado, a monetização. De outro lado, o que se deseja fazer é deslegitimar completamente as instituições do Estado. É a Polícia Rodoviária Federal, portanto, é o Estado que está criando empecilhos. Qual a solução? Acabar o Estado mínimo, indivíduo máximo. Mas a crise do Rio Grande do Sul existe, assim como a crise da Enel em São Paulo, existe precisamente porque o que foi levado adiante é a política de tornar o Estado ausente das suas funções sociais. É isso, Vivian, é muito assustador. A midiosfera extremista é um desafio enorme que nós temos pela frente. Maneira de enfrentá-lo. Então, acho que ficou claro, não é o conceito da midiosfera extremista. É isso que nós estamos vivendo no cotidiano. Maneira de enfrentar esse desafio. Eu fico feliz porque, finalmente, o Ministério da Justiça acionou a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União, porque só há uma coisa a se fazer. O que o Pablo Marçal está fazendo neste vídeo, obrigado por terem colocado. Aí o Cleitinho mostra esse vídeo para falar o mesmo. O que eles estão fazendo é crime. Agora, é crime de fake news? Isso é bem importante agora, César. É crime de fake news? Não. O Código Penal brasileiro, atual, ele tem como origem um decreto-lei do Estado Novo de 1940, que entrou em vigência no dia 1 de janeiro de 1942. É óbvio que no Código Penal brasileiro não pode existir o tipo penal fake news. Não havia na proporção em que há hoje fake news, porque não havia redes sociais e universo digital. Sim. Agora, o Código Penal tem uma série de artigos, especialmente os artigos 138, 139, 140, crimes contra a honra, que são artigos que existem. Então, do que se trata é de puni-los não por fake news, isso não é punível, porque não há tipo penal. Do que se trata é puni-los pelo que eles estão fazendo, é crime. O único exemplo, vou citar um único exemplo para não me alongar muito. E é preciso dar nomes, nós não temos que ter medo, temos que enfrentá-los de frente. Um deputado federal, que é um coronel, que elameia a tradição do Exército, que joga na lata de lixo a sua patente de coronel, chamado Coronel Crisóstomo, do PL de Roraima, foi ao Congresso ontem, fez um discurso no púlpito do Congresso, na tribuna do Congresso, para dizer que, ele disse, não diria o nome porque me enoja. A primeira-dama foi no show da Madonna enquanto a tragédia ocorria no Rio Grande do Sul. E ele disse, e não sou eu que o digo, basta ver os vídeos. César, isto é crime. É absolutamente indispensável, William, Vivian, é indispensável que a assessoria da primeira-dama processe este deputado. Isto não é liberdade de expressão, ele está cometendo um crime. É o crime de difamação. Porque a calúnia é quando é uma ação, você atribui a alguém uma ação que é um crime. Difamação é quando você atribui a alguém uma ação que, como o próprio nome diz, macula a fama, a nomeada, o nome da pessoa. Como ele havia dito, este show pornográfico é uma farra, é uma pornografia. Quando ele diz que a primeira-dama esteve presente e não é o caso, ele está cometendo crime. Sim. Precisa ser processado. O que a gente vê é uma reedição do que a gente viu no Covid, né? E eu fico sempre me perguntando aqui, por que aumentar ainda o horror dessas pessoas que já estão
vivendo esse drama, né? Como foi aumentado também com as fake news, o horror de quem viveu o drama do Covid, né? É uma baita de uma injustiça, de uma maldade, isso é sadismo.